O primeiro exemplo, eu vou olhar para a função y igual a x³ mais 1 vezes cosseno de x. E a pergunta é, como é que eu calculo a derivada dessa função? Então, vamos lá. Eu vou usar a regra do produto. Lembrando que agora, quer dizer, isso aqui é um produto de um polinômio, x³ mais 1, pela função trigonométrica cosseno de x. E eu agora já aprendi como é que calcula a derivada de cada um desses fatores, né? Então, usando a regra do produto, eu consigo calcular a derivada desse produto. Então, y' é... Lembra como é que funciona a regra do produto? Você deriva o primeiro fator, segura o segundo. Depois você segura o primeiro fator e deriva o segundo. Então, é x³ mais 1' vezes segura o segundo fator, cosseno de x, mais segura o primeiro fator, deriva o segundo fator. Certo? Então, a gente obtém y' é derivada do x³ mais 1, isso aqui é um polinômio. A essas alturas a gente já sabe calcular isso de trás para frente, inclusive. Isso aqui é 3x², segura o segundo fator, cosseno x, mais x³ mais 1, vezes a derivada do cosseno de x, que a gente acabou de aprender, que é menos o seno de x. A moral da história, obtemos que y' é igual a 3x² cosseno de x menos seno x vezes x³ mais 1. Ok? Tá aqui. Essa é a resposta. Bem. Próximo exemplo. Eles vão ficando mais interessantes, né? Então, agora eu tenho y é a seguinte função, tangente de x, 1 menos cossecante de x. Tá? E, de novo, a pergunta é, quanto vale y'? Então, a primeira observação, né, que eu tenho, bom, primeiro, a gente vai querer usar a regra do quociente, claro, porque isso aqui é o quociente de duas funções. Certo? Mas talvez eu não me lembre quanto é que é a derivada da tangente e quanto é a derivada da cossecante. Então, vamos começar escrevendo essas quantidades, tá? Determinando quanto é que é a derivada de cada um desses pedaços, né? Então, tangente de x. A derivada da tangente é a derivada da função seno x sobre cosseno x, tá? Que é igual, regra do quociente, deriva o numerador, segura o denominador, menos numerador vezes derivada do denominador. Quase que eu escrevo uma besteira aqui, dividido por denominador ao quadrado. Ok? Quanto é que isso deu? Derivada do seno, isso a gente tem que saber. A derivada do seno e do cosseno, essa a gente tem que saber de cor. Então, é cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. Menos seno de x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, mais seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Ou seja, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. O outro que a gente precisa saber é quanto é que é a derivada da cossecante. Eu nunca sei se cossecante em português
tem um S ou dois S's. Nunca sei isso. A cossecante é 1 sobre seno de x. Então, eu vou calcular a derivada direto, usando a regra do quociente. Derivada do numerador é derivada de 1, que é zero, né? Então, é 0 vezes o seno menos 1 vezes a derivada do seno, que é o cosseno, dividido pelo seno ao quadrado. Então, isso aqui deu 0 menos cosseno sobre seno ao quadrado. Menos cosseno sobre seno ao quadrado é menos cosseno sobre seno vezes 1 sobre seno. Isso aqui é menos cotangente de x vezes a cossecante de x. Ok? Bem, então, com base nisso, agora sim, a gente vai usar a regra do quociente para calcular a derivada da função, da função tangente de x sobre 1 menos cossecante de x. Então, eu tenho o seguinte. Lembrando, eu quero calcular, vamos lembrar, eu quero calcular a derivada da tangente de x dividido por 1 menos cossecante de x. Então, vamos lá. Eu quero calcular a derivada da função tangente de x dividido por 1 menos cossecante de x. Derivada disso daqui, pela regra do quociente, o denominador eu tenho que levar ao quadrado, e, em geral, eu começo com o denominador, que é mais fácil, né? E aí, depois, eu calculo tangente de x, linha, vezes denominador, 1 menos cossecante de x, menos numerador, vezes a derivada do denominador. Ok? E aí eu me lembro que a derivada da tangente, pelas contas que a gente fez, é a secante ao quadrado, e a derivada da cossecante é menos cotangente cossecante. Na derivada da tangente, eu vou substituir por secante ao quadrado. Então, deu. Então, isso aqui deu. Derivada da tangente, eu substituo por secante ao quadrado de x vezes 1 menos cossecante de x. Menos tangente de x vezes a derivada da cossecante. A derivada da cossecante é menos cotangente vezes cossecante, e o que eu tenho aqui é a derivada de 1 menos cossecante. Então, a derivada de 1 é zero, e a derivada de menos cossecante vai ser mais cotangente vezes cossecante. Dividido por 1 menos cossecante de x. Tudo isso ao quadrado. O resto agora é simplificação usando as regras, as relações fundamentais. Tá? Então, como é que faz para simplificar? Então, lembramos. Então, primeiro que a y', isso aqui já é isso. Essa aqui já é a resposta. Tá? Essa daqui, ó, isso aqui já é a resposta. Podemos simplificar usando as relações fundamentais. Quais sejam seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tangente ao quadrado de x mais 1 é a secante ao quadrado de x. Tá? Bem, então,
com isso a gente ganha o quê? A gente ganha aqui y' é igual 1 sobre 1 menos cossecante ao quadrado de x, isso aqui eu vou deixar para lidar depois, vezes secante ao quadrado de x é 1 sobre cosseno quadrado de x, vezes 1 menos cossecante de x é 1 sobre seno de x. Menos tangente de x, seno x sobre cosseno x, vezes cotangente, cosseno x sobre seno x, vezes cossecante, 1 sobre seno de x. O que eu ganhei? Primeiro, este pedaço aqui, o seno e o cosseno vão embora, sobra só 1 sobre seno. Então, isso aqui é cossecante de x. Aqui você tem 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, você tem secante ao quadrado de x, menos, isso aqui é a secante ao quadrado, vezes a cossecante. Isso aqui é cossecante de x, é menos cossecante de x, que multiplica 1 mais secante ao quadrado de x. Isso aqui é 1 mais 1 sobre cosseno ao quadrado. Substituir isso por menos cossecante de x, 1 mais tangente ao quadrado de x mais 1. E aí depois ainda tem que somar secante ao quadrado de x. Bom, não estou vendo grandes simplificações disponíveis aqui, não. Eu acho que é isso aí. Tá? Então, vamos ficar com essa versão aqui. Exemplo 3. Esse exemplo é bem interessante. Tá? O exemplo 3. Y de x é igual ao seno de x. A pergunta que eu quero colocar é: qual é a derivada de ordem 51? Então, o ponto aqui é o seguinte: quando você deriva o seno, você ganha o cosseno. Quando você deriva o cosseno, você ganha menos o seno. Quando você deriva o menos seno, você ganha o cosseno. Menos cosseno, desculpa. Quando você deriva menos cosseno, você ganha seno. E aí, volta para cá. Ou seja, você tem um ciclo aqui que se repete de 4 em 4 derivadas. Tá? Então, a cada 4 derivadas, você voltou para o lugar anterior. Essa aqui é a observação interessante. Então, por exemplo, se eu for olhar para o que é y48 de x, é igual a y. Porque 48 é 12 vezes 4. E a cada 4 derivadas eu volto para a versão anterior. Então, eu tenho derivada de ordem 0, derivada de ordem 1, derivada de ordem 2, derivada de ordem 3, derivada de ordem 4. A derivada de ordem 5 já vai estar aqui. Né? Então, em outras palavras, seno de y, o que a gente descobriu é que y, derivada de ordem 0, é o seno. Y', cosseno. Y, 2 linhas, menos seno. Porque y, 2 linhas é a derivada do cosseno.
menos seno. Y 3 linhas é menos cosseno. É a derivada do y 2 linhas, a derivada do menos seno, que é menos cosseno. Y 4 é seno, que é y 0. Portanto, y 48 é igual a y, que é igual ao seno de x. A derivada de ordem 48 é o seno de x. Então, y 51 é y 48 mais 3. Então, isso daqui é a derivada 3 linhas do y 48. Da derivada de ordem 48. Eu derivo mais 3 vezes a derivada de ordem 48. E isso aqui é igual a y 3 linhas. Porque o y 48 está aqui. Y 48 é igual a y. Aí eu vou lá e eu leio. Quanto é que é y 3 linhas? Y 3 linhas é menos cosseno de x. Então, conclusão, a derivada de ordem 51 da função seno de x é menos cosseno de x. Isso aqui é bem interessante, é que como essas derivadas têm esses ciclos, né, que vão se repetindo, você pode calcular uma derivada arbitrariamente grande. Alguém perguntou se 1 menos 1 sobre seno de x é igual a secante ao quadrado. Não, não é. Não é igual a secante ao quadrado. Tá? É cossecante porque 1 sobre seno de x é a cossecante. Então, 1 menos 1 sobre seno de x é 1 menos a cossecante. Ok. Vamos olhar para o próximo exercício. 4. Vamos calcular o limite quando x tende a zero da tangente de 3x dividido por 18x. Aí a pergunta é, quanto é que vale esse limite? Então, a primeira observação é que esse limite é um limite do tipo 0 sobre 0. Eu vou escrever aqui entre aspas, 0 sobre 0. Porque a tangente de alguma coisa é o seno de alguma coisa dividido pelo cosseno de alguma coisa. Cosseno de um número perto de zero, 3x vai estar perto de zero, se o x estiver perto de zero, então o cosseno disso está perto de 1. E o seno disso está perto de zero, ou seja, a tangente de um número perto de zero está perto de zero. 18x também fica perto de zero no limite quando x tende a zero. Então, esse quociente aqui é do tipo 0 sobre 0. É uma indeterminação. Bem, então vamos abrir aqui o que nós temos. Tangente de 3x dividido por 18x é igual a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, esse aqui é seno de 3x dividido por cosseno de 3x vezes 18x. Ok? Muito bem. Eu já sei da aula de hoje que o limite do seno de x dividido por x, quando x tende a zero, é 1. Esse aqui é um dos limites fundamentais. Certo? Bom, então a gente fica muito tentado de dizer que o limite do seno de 3x dividido por 18x seja 1. No entanto, a gente já viu que esse negócio, especialmente quando você tem umas indeterminações, a rapidez com que as coisas chegam em zero é extremamente importante.
a taxa com que as coisas chegam em zero ou em infinito, tá? É muito importante, né? Pode fazer toda a diferença do mundo. Por exemplo, 3x dividido por 18x, quando x tende a zero, isso não tende a 1. Isso tende a 3 dividido por 18. Né? Repetindo, 3x dividido por 18x. O limite quando x tende a zero é igual a 3 sobre 18. Não é igual a 1. Então, para a gente poder usar uma ideia parecida com esse do seno de x sobre x, eu preciso garantir que o argumento do seno e o denominador da função seno de alguma coisa, né, na minha fração, tá? Estejam se aproximando de zero da mesma maneira, com a mesma rapidez. Né? Então, por isso, eu vou reescrever esse meu limite assim. Eu vou reescrever as funções envolvidas assim. Tangente de 3x dividido por 18x é igual seno de 3x dividido por 3x vezes 1 sobre cosseno de 3x vezes 1 sobre 6. Observe que 6 vezes 3x é 18x. O cosseno de 3x é o denominador da tangente de 3x e o seno de 3x é o numerador da tangente de 3x. Tá? Mas quando eu escrevo dessa maneira aqui, fica claro que o limite da tangente de 3x sobre 18x, quando x tende a zero, é o produto desses três limites, quer dizer, o produto dos limites desses três termos, e cada um desses limites existe. Então, isso aqui é o limite, quando x tende a zero, do seno de 3x sobre 3x, que agora 3x vai para zero da mesma maneira no argumento do seno e no denominador, vezes limite quando x tende a zero de 1 sobre cosseno de 3x, vezes o limite quando x tende a zero de 1/6. E agora? E agora que esse limite daqui eu identifico como sendo 1. Cosseno de 3x, quando x tende a zero, tende a 1, porque o cosseno de algum número perto de zero é 1, e o cosseno é uma função contínua. Então, isso daqui tende a 1. E o limite de 1/6 é o limite de uma função constante, é 1/6. Conclusão, este limite daqui é igual a 1/6. Dúvidas? Alguém? Pelo chat ou pelo microfone, como vocês quiserem. Vamos lá. Próximo. Sem dúvidas. Sem dúvidas, vocês não têm dúvidas. 5. Calculemos o limite, quando x tende a zero, de x vezes a cotangente de x. Esse é fácil, né? Só tem que abrir, certo? Então, o que eu faço? Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a zero, de x vezes cosseno de x sobre seno de x. Certo? Que é igual ao limite, quando x tende a zero,
do cosseno de x dividido por seno de x sobre x. Aí você diz, como o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, existe, como o limite do cosseno de x, quando x tende a zero, existe, o limite do denominador não é igual a zero, então o limite do quociente é o quociente dos limites. Que é igual a 1. Porque o limite do cosseno de x é 1. Está feito aqui o cosseno é uma função contínua. E o limite do seno de x sobre x é um limite fundamental e é igual a 1. Seis. F de x igual tangente de x menos 1 sobre secante de x. Calculemos a derivada dessa função. Bom, a gente já fez esse tipo de exercício no começo, da aula de hoje. Tá? E a gente precisa usar a regra do quociente, lembrando quem é a derivada da tangente e a derivada da secante. Então, a gente viu mais cedo que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Aí, só que no exemplo anterior, a gente teve que calcular a derivada da cossecante. Aqui eu preciso calcular a derivada da secante. Secante de x, linha, é a derivada de 1 sobre cosseno x, que é igual. Denominador eu elevo logo de uma vez ao quadrado. Calcula a derivada do numerador, que é 0. 0 vezes cosseno de x ainda é 0. Menos o numerador vezes a derivada do denominador. Derivada do cosseno de x é menos seno de x. Isso aqui deu seno x sobre o cosseno quadrado de x, que é tangente de x vezes secante de x. É seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Bem, a gente usa essa expressão, para calcular a derivada da função f. F' de x é igual denominador ao quadrado, usa a regra do produto, denominador ao quadrado, derivada no numerador, a derivada da tangente de x menos 1, e esse menos 1, quando você deriva, dá zero, porque é constante. Então, a derivada do numerador é a secante ao quadrado de x, vezes o denominador, secante de x. Isso aqui não existe, né? Isso aqui é um erro. Secante ao quadrado vezes secante, menos numerador, tangente de x menos 1, vezes a derivada do denominador, que é a derivada da secante, que está aqui. É tangente vezes secante. O que nós obtivemos? Secante de x ao cubo menos tangente ao quadrado vezes secante, aqui, mais tangente vezes secante. Dividido por secante ao quadrado de x. Okay? Continuando. Vamos ver se aqui tem alguma simplificação óbvia.
Então, a relação fundamental, uma das relações fundamentais, diz que a secante ao quadrado de x é 1 mais a tangente ao quadrado de x. Então, se eu substituir isso na expressão que a gente encontrou, tá? Nós vamos ganhar o seguinte. Isso aqui implica que secante ao cubo de x menos tangente ao quadrado de x vezes secante de x mais tangente de x secante de x é igual. Eu vou substituir a secante ao quadrado, eu vou substituir por uma mais tangente ao quadrado. Então, você fica com 1 mais tangente ao quadrado de x e ainda sobra uma secante. Tá? Menos tangente ao quadrado de x, secante de x. Mais tangente de x, secante de x. Ok. Agora vejam. Eu tenho tangente ao quadrado vezes secante, menos tangente ao quadrado vezes secante. Então, esse termo vai embora com esse. 1 menos o outro é 0. Sobrou secante de x mais tangente de x vezes secante de x, que é 1 mais tangente de x vezes secante de x. Então, esse aqui lida com o meu numerador. Portanto, f' é igual. O numerador é 1 mais tangente de x secante de x dividido por secante ao quadrado, que é 1 mais tangente de x sobre secante de x. Aqui. Acho que não dá para simplificar mais do que isso. Então, isso aqui é a função derivada da função f de x igual a tangente de x menos 1 sobre secante de x. Então, f é igual a isso, f' é igual àquilo. Tá? Professora? Sim. Quem está falando? Fizeram uma pergunta no chat sobre a questão número 5. Camila. Fizeram uma pergunta no chat sobre a questão número 5, de por que seno de x sobre x é igual a 1. Não, seno de x sobre x não é igual a 1. O limite, quando x tende a 0, do seno de x sobre x é que é igual a 1. A razão disso isso aqui foi o ponto fundamental, ponto essencial da aula que estava no vídeo de hoje. Isso aqui se chama o limite fundamental. A pergunta que foi colocada no chat que eu vi é por que você fica com seno de x sobre x. E a razão disso, voltando aqui para a questão 5, né, a razão disso é que você escreve x cotangente de x como x cosseno x sobre seno de x. X é a mesma coisa que 1 dividido por 1 sobre x. Porque isso aqui é x sobre 1 dividido por 1. Então, você pode inverter, né? Pode escrever esse x aqui como 1 sobre x. É a mesma coisa. Lembra que para calcular isso, o que você faz? Você escreve cosseno de x dividido por 1 e você inverte a função do denominador. Fica x sobre seno de x, que é igual a isso. Tá bom? Mas por que este limite é igual a 1? Isso aqui foi
Isso aqui foi justamente o limite fundamental. Um dos dois foi o único que eu demonstrei, quer dizer, único não, foi aquele que eu verifiquei com o argumento das áreas de triângulos e setores na videoaula. Tá claro, gente? Deu para esclarecer? Tá sim, obrigada. De nada. Obrigada pela pergunta. Ok. Bom, eu tenho apenas mais um exemplo. Como eu disse, a aula de hoje ia ser bem curtinha. Tá? E esse exemplo é o seguinte. 7. Tá? Considere uma função f de x satisfazendo o seguinte. F em π sobre 3 radianos tem o valor 4. A derivada de f é uma função derivável e a derivada em π sobre 3 é igual a menos 2. Seja g de x, agora a função f de x vezes o seno de x. Tá? E seja j de x a função cosseno x dividido por f de x. Complicado, né? Vamos calcular a derivada de g' e j' em π sobre 3. Calcular a derivada dessas duas funções em π sobre 3. Tá? Bom, só para a gente lembrar o que a gente está fazendo aqui, como é que funcionam as coisas, né? Minha bola trigonométrica, raio 1. Tá? O que é π sobre 3? Então, π sobre 3 significa... Eu pego o ângulo central π radianos, que é 180 graus, e eu divido em 3. Tá? Então, 180 graus é 60 graus. Desculpa, π sobre 3 radianos é 60 graus. Né? Bem, para quem não se lembra, como é que você faz para calcular o seno e o cosseno de π sobre 3? O argumento é o seguinte. Para quem não quer decorar quem é o seno e o cosseno, o argumento aqui é o seguinte. Este triângulo é um triângulo equilátero, porque este lado é 1, este lado também é 1, e este ângulo é de 60 graus, π sobre 3. A soma dos três ângulos tem que ser igual a π. Esses dois lados, aí é um desses lados, o ângulo lado, tá, de semelhança, então esse triângulo tem que ser um triângulo equilátero. Ou seja, esse comprimento desse lado também tem que ser igual a 1. Aí o resto da história é puxar a altura, que vai corresponder aqui ao seno de π sobre 3. Tá? Você puxa a altura desse triângulo. Quanto é que vale a altura? Né? A altura de um triângulo equilátero, em particular, é um triângulo isósceles. Então, eu sei que esse comprimento é igual a esse. Como a soma dos dois é igual a 1, esse daqui é igual a 1 meio. Então, eu acabei de descobrir que o cosseno de π sobre 3 é igual a 1 meio, que é o cateto adjacente. O resto é o teorema de Pitágoras. O seno de π sobre 3 é positivo, porque π sobre 3 é o ângulo entre 0 e π sobre 2.
Então, ele vai ser a raiz, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual a 1. Então, isso aqui é 1 menos o quadrado de 1/2, 1/4. Isso aqui é 3/4. A raiz quadrada é raiz de 3 sobre 2. Para quem esqueceu como é que faz para calcular ou esqueceu o valor do seno e do cosseno desses ângulos. Bom, eu vou precisar dessa informação para calcular quem são J' e G'. Então, vamos lá. Para calcular G', eu vou usar a regra do produto. G de x é f de x vezes o seno de x. De fato, é. Então, G' de x eu derivo o primeiro fator, seguro o segundo fator, seguro o primeiro fator, derivo o segundo fator, que é o seno. Então, a derivada dele é o cosseno. Então, G' em π sobre 3 é igual. Derivada de f' em π sobre 3 é menos 2. Menos 2 seno de π sobre 3. Eu disse que a gente ia precisar desses valores, mas f de π sobre 3 é 4. 4 cosseno de π sobre 3. Isso aqui deu menos 2, raiz de 3 sobre 2, mais 4 vezes 1/2. 4 vezes 1/2 é 2. Isso daqui deu menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3. Então, está aqui a primeira resposta que eu estava procurando. G' em π sobre 3 é 2 menos raiz de 3. J' em π sobre 3, em x, desculpa. Desculpa. Vamos fazer isso na próxima, noutra folha, mais fácil. Quanto é que é agora J' em x? Então, vamos lembrar que J de x é o cosseno de x sobre f de x. Então, pela regra do quociente, eu preciso elevar o denominador ao quadrado. E aí eu calculo a derivada do numerador, que é a derivada do cosseno, menos seno de x, vezes o denominador. Menos numerador vezes derivada do denominador. Certo? Então, quanto é que é J' em π sobre 3? É igual. F em π sobre 3 é 4. 4 ao quadrado, menos o seno de π sobre 3. Lembrando que o seno de π sobre 3 a gente calculou, deu raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3 a gente calculou e deu 1/2. Então, menos o seno de π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2, vezes f de π sobre 3, vezes 4. Menos o cosseno de π sobre 3, menos 1/2, vezes f' em π sobre 3, que é menos 2. Pronto. Então, agora nós já temos todos os ingredientes para dizer quanto é que vale J', desculpa, em π sobre 3. Tá? Então, isso aqui é igual. Menos 2 raiz de 3, mais 1
porque menos 1 meio vezes menos 2 é igual a mais 1, dividido por 16. Em outras palavras, J' de π sobre 3 é igual a 1 menos 2 raiz de 3 sobre 16, ou seja, 1 sobre 16 menos raiz de 3 sobre 8. Na verdade, eu gosto mais dessa apresentação do que dessa daqui. Eu acho isso aqui mais compacto, mais bonitinho. Tá? Então, tá aqui. Ok. Pessoal, alguém tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer? Então, nesse caso, eu vou encerrar a aula de hoje e até quarta-feira. A aula de quarta-feira é uma aula extremamente importante. É a aula sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia é uma das coisas que a gente mais usa nesse curso de cálculo. Tá? Então, eu recomendo que vocês assistam o vídeo assim que eu postar o vídeo. Eu vou tentar postar o vídeo, provavelmente não vou conseguir hoje, amanhã. Tá? Eu vou tentar postar hoje, vamos ver. Né? Mas eu recomendo que vocês assistam assim que eu postar e assistam novamente durante a aula, durante a atividade síncrona. Tá? E aí depois eu vou fazer exercícios aqui com vocês e vai ser extremamente importante fazer muitos exercícios. Até quarta-feira. Bons dias e boa prova para quem ainda não fez a prova.